Glórias a Deus. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para adorar o Senhor e aprender com Ele, né? Aprender com Ele, olhando as nossas falhas e melhorando a nossa vida. Eu estou meio dodô, mas eu tomei um remédio aí, minha filha me deu. Eu estou que não aguentava nem andar. O tema de hoje é o mesmo da semana passada, ou seja, o tema de hoje a semana passada foi firmados em Cristo, e hoje é firmados em Cristo, parênteses, segunda parte, porque eu escolhi umas leituras muito boas e não deu tempo. E então a gente aqui não vive pelo tempo, vive para dar informação, não é isso? Não adianta eu deixar coisas importantes, porque não deu tempo. Se eu for passar, passo do horário, não posso fazer isso. Mas deixar também aquele de fora, eu não deixo, que é importantíssimo para todos nós. Então, Deus nos abençoe. Então, vamos ficar de pé e vamos ler primeiro, na outra vez de primeiro Isaías, vou ler de novo primeiro Isaías. Vamos ler primeiro Isaías e depois Mateus. Isaías 54, 16 e 17. Isaías 54. Eu quero que vocês meditem nessas coisas, porque ela tem um significado importantíssimo para nós. Isaías 54, 16 e 17. Podemos ler, né? Então, 16 diz assim, ó: eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Está vendo? Aí 17 diz: mas toda ferramenta preparada contra nós, e aqui contra ti, quer dizer, contra nós, não prosperará, mesmo sendo Deus que criou o homem para fazer aquilo, fazer a peixeira, fazer a faca, fazer qualquer coisa, mas não prosperará contra nós. E toda língua que se levantar contra nós em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. Amém? Agora nós vamos, são pedacinhos pequenininhos, para depois começar no grande. Vamos ver agora Isaías 43, 7, voltando. 43, 7. Isaías 43, 7. Tudo é pequenininho. Diz assim o 7. A todos os que são chamados pelo meu nome. Eu vou ler do 6 e 7, porque faz um aponto melhor. Direi ao norte, dá. Se é Deus dizendo, ordenando que as regiões, o norte do mundo, dá, você venha para cá. Ao sul, não retenha, ninguém pode reter. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra.
Isso é para nós? Amém. Glória a Deus. Aí o 7 diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Isso não tem mais dúvida nenhuma que somos salvos em Cristo. Na verdade, foi Ele que nos salvou. Não fomos nós que com o nosso serviço, nosso trabalho, que conseguimos nossa salvação. Porque ninguém pode merecer a salvação. Não é mesmo, irmão Vanderlei? Ninguém pode merecer. Deus que nos preparou. Olha, não tem coisa melhor para comparar com uma família de muitos filhos. Aqueles filhos, por mais obedientes que eles sejam, eles sabem que estão seguros pelo pai, não é verdade? Pelo pai, pela mãe. Se ele também for meio rebelde, levar umas pizzas boas, eu levei pizza, meus pais me botaram de castigo. Mas uma coisa eu sei, meus pais não vão me botar para fora e não vão dizer que eu não sou mais filho dele, que eu continuo sendo filho dele. Agora, multiplique isso por milhões de expressão de amor de Deus. A ponto dele dizer, dele ordenar aos 4 cantos, eu vou já orar, aos 4 cantos do mundo, ao norte, ao sul, toda a parte da terra. Norte e sul, ou seja, a cabeça do globo ao fim. O sul é para baixo, o norte é para cima. Ele disse que ele ordena que solte os filhos dele. Para quê? Para que possa serem salvos. Para que possa entrar no reino que ele preparou depois da fundação do mundo ou antes? Amém. Antes da fundação do mundo. Ou seja, nem uma poeirinha do seu corpo era feita ainda e ele já nos separou. Aí ele fez uma exigência. Qual foi a exigência que ele fez? Que todos, que se lembra? Que são chamados pelo meu nome. Não é maravilhoso, né, irmã Carmen? O que ele quer é todos que sejam chamados pelo meu nome. Então vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, glorificado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome. Os anjos dizem lá no céu, santo, santo, santo é o Senhor. E nós dizemos glorificados, porque nós temos mais razão de dizer isto do que os próprios anjos. Porque os anjos nunca pecaram, mas eles dizem, santo, santo, santo é o Senhor. O nosso pastor, o irmão Brando, diz que, ao dizer isso, o Senhor está dizendo, estamos te glorificando porque nós não somos nada. O anjo dizer isso, que nunca pecou. E nós que pecamos, temos que glorificar o nosso Deus, porque Ele nos livrou da maldição eterna. Ele nos livrou de queimar. Ele já deu muito exemplo para nós. Quem já levou queimadura aqui? E é uma coisa terrível, né? Por menor que ela seja, até no dedo, é uma coisa terrível. Agora imagine dentro de um lago de fogo. A pessoa fica lá assando e não morre. Porque é só para queimar. Então, Senhor, nós te agradecemos por isso. Porque o Senhor teve misericórdia para conosco. Acrescenta-nos a fé, Senhor, para saber que o Senhor não nos deixa fora, porque nós te pedimos que o Senhor nos guarde e nos abençoe. Que cada dia possamos mais e mais glorificar o Teu nome e também ajudar outros que não conhecem o Teu nome a conhecer, Senhor. Abençoa os 2 rapazes que falaram comigo lá, quando eu estava caminhando na aula da praia, que eles saíram tão maravilhados que nós levantamos as mãos e oramos. Quando eu, pela tua misericórdia, eu mostrei quem era Deus. Ó, irmão, e uma das coisas, vamos primeiro orar.
Então, eu quero cada vez mais acontecer isso. Eu vejo, às vezes eu fico envergonhado quando converso com uma pessoa à vontade, outros assuntos, e não troco em Jesus Cristo. Teve um amigo meu mesmo que me conhecia desde que eu era novo, e começou a dizer as viagens, tudinho, e depois que cheguei em casa, eu fiquei com vergonha diante do Senhor. Eu podia dizer, você, graças a Deus, aposentado, você e esposa, você passeou para vários lugares. Eu perguntar isso para ele. E a condição espiritual, como está a sua? Você já gozou de tudo que tinha de gozar. Mas como está a sua, né? Nós devemos perguntar isso para a pessoa. Não é maltratar dizer isso, para a pessoa ir para casa e pensar, realmente eu não tenho feito nada por Deus. Então, Senhor Jesus, nós te agradecemos tudo isso. E pedimos que o Senhor abençoe o culto de hoje, abençoe o pastor César para que ele melhore. Se ele vier para aqui, glórias a Deus. Se ele mandar outro, glórias a Deus. O importante é que o Senhor seja glorificado. Abençoa todos os amados irmãos que já estão aqui. Não sei se já tem visitantes. Ó Senhor, e todos quantos estão vindo para cá, não permita que nada estorve o caminho. Abençoa minha esposa, que ficou em casa, não pôde vir, e todos aqueles que também tiveram dificuldade para vir. E eu te agradeço porque as dores já estão saindo do meu corpo. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Aleluia. Poder sentar, amados. Então, irmão, são leituras pequenas que são uma verdadeira relíquia nas nossas vidas, essa aqui. Que diz aos cantos da terra, venham vocês, venham vocês, e qualquer estejam, no norte, sul, leste, oeste, venham. E depois diz, a todos que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória. Olha, a gente às vezes não presta atenção nas palavras de Deus. Um Deus que nunca pecou, né, irmão Ivan? Um Deus glorioso. E chamar pecador para a glória dele. Isso é maravilhoso, né? Chamar pecador. Não foi anjo, não. Chamei muitos anjos para a minha glória, não. Os anjos louvam a ele, glorificam a ele, mas ele chamou pecadores. Chamei para a minha glória. A semana passada eu falei que nós que pecamos, falhamos tudo. Deus abençoe, Madeleine. Falhamos tudo, tantas coisas. Aí Jesus dizer, eu não tenho vergonha de chamá-lo de irmão. Um Deus glorioso, chamando pecadores de irmãos. E depois disso, é por isso que eu digo, tudo na Bíblia tem sentido. Porque no meio de tantas mulheres, hein, irmãos? Tantas mulheres, Abraão casou-se com a irmã. Hein? Você já metou também, meu irmão? Porque no meio de tantas mulheres, casou-se com a irmã. Abraão. Vocês já imaginaram? Porque Abraão escolheu alguém que é carne de sua carne, né? Ossos dos seus ossos, mesmo DNA. Ele casou. Aí ele disse, primeiro disse, nós somos irmãos. Não tenho vergonha de chamá-lo de irmãos. E esses irmãos, mais tarde, ele chama de quê? Quem se lembra, na mão direita, a noiva. A noiva de Cristo. E lá no Apocalipse 19, olha, isso é maravilhoso. Lá no Apocalipse 19, ele diz que a noiva vai se aprontar ou está pronta? Glórias a Deus. Fale alto. Está pronta. Amém. Glórias a Deus.
Veja que coisa. Chamar os pecadores, que é para a glória dele. Ajeitou, fez tudo. Depois os pecadores não teve vergonha de chamá-lo de irmãos. E agora, no 19, diz que o cordeiro está feliz, está alegre, tudo, e diz, porque a sua noiva já está pronta. Então, se nós já estamos prontos, nós temos que servir ao noivo para não desagradar o noivo. Não é verdade? A noiva não vai todo dia dizer para o noivo, olhe, se eu varrer a casa bem varridinha, você ainda vai me querer? Se eu fizer lavar minhas roupas e não for preguiçosa, você vai me querer? Não, ela já é noiva dele. Ela vai honrá-lo para demonstrar que o mundo não serve para ela mais, se já serviu alguma vez. O mundo não serve. Parentela só serve para nós orarmos para que eles se convertam também. Porque, como Jesus mandou a gente buscar. Mas, eu sou a noiva de Cristo. Eu devo me portar como uma verdadeira noiva. Não é verdade? Porque ele chamou de irmão, primeiro chamou de glória. Esse negócio de glória é fogo. Chamar pecador, dizer a minha glória, e depois, eu não tenho vergonha. Ah, que ele fez isso, que ele fez... Não, eu não tenho vergonha de chamá-lo de irmão. Eu vou contar um pequeno exemplozinho que papai contava. Eu já contei aqui para vocês. Ele tomava conta de um prédio. Agora, tem aquela hora de folga, né? Que eles todos se juntam a conversar, as histórias dele, tudinho. Aí, por coincidência, passou uma mulher linda, bonita, bem feita de corpo, era uma coisa linda. E estava na hora de folga dela, que você tem direito à folga, atravessou a avenida e foi para a praia à noite. Com pouco tinha lá o homem abraçando ela, beijando. Outro dia era outro. E o pessoal, rapaz, uma mulher tão bonita dessa não se dá respeito. Qualquer homem que chega, ela aceita. Presta atenção, que eu estou falando de nós. E estou falando de nós. E a mulher sai, quase todo dia, sai para namorar com um homem diferente. Aí cada um que dissesse, mas rapaz, quem casar com essa mulher está atolado. Essa mulher não pode ver um homem. Eu me lembro de um médico também que disse, com a secretária dele, essa mulher não pode ver um macho, fica todo doido. Quer dizer, eu estou falando de nós em relação ao mundo. Quando é um certo dia, nessas épocas de festa, veio um galegão bonitão, um americano. Aí, por sorte da mulher, a mulher estava na praia à noite, na hora da folga dela, ele se apaixonou, começou a conversar com ela. E resultado, ele pediu ela em casamento e disse que levaria ela para morar nos Estados Unidos. Tem presente melhor do que esse? Os Estados Unidos, vamos chamar assim, comparativamente com o céu, e ele comparado com Cristo, e a mulher comparada com todos nós, pecador. Ela era tão pecadora que os homens diziam, quem conhecer essa mulher não vai querer casar com ela não, só vai querer usufruir do corpo dela. Pois o galegão ficou tão apaixonado, foi isso que aconteceu com Jesus Cristo. Ficou apaixonado por nós e disse, eu quero eles. Agora só tem uma coisa que eu quero que esteja nele. Porque quando eu me casar, quem vai para ele é o meu nome, não é verdade? Meu nome será na minha noiva. Né? Todo o nome do homem passa para a noiva. Se uma mulher casar e passar o nome dela para o marido, está errado. É o marido que passa para o nome dela. Então, o que acontece? O americano casou, levou ela para os Estados Unidos. Se ela ainda estiver viva,
hoje deve estar uma velha, ou já morreu, né? Mas ela foi para os Estados Unidos. O camarada namorou com ela e disse, quando eu voltar, das minhas férias, eu volto com você. E ela era uma mulher linda. Sabe o que, é que os homens diziam? Essa mulher, a água do mar não lava a impureza dela. Será que essa mulher era assim, hein? Que mulher não é essa, hein? Cada vez que ela ia, o homem que aparecesse, namorava com ela. Isso não era nós que namorávamos no mundo, fazia todas bobagens. Então, pessoas assim. E para aquele americano, aquela mulher rameira, para dizer para a prostituta rameira, foi a glória dele. E para o Senhor Jesus Cristo, nós, pecadores que não merecemos nada, nenhum que faça o bem. Quem disse isso não foi um homem pregando, não. Foi Deus. Não há um só que faça o bem. Eu escolhi dentre eles a minha noiva. E exigi dela ser fiel e até a morte. E levar consigo o meu nome. E esse nome, leva tu consigo o nome, é no batismo, não é verdade? Por falar em batismo, eu não estou criticando, mas eu já tive vontade de falar com o pastor César, não tive tempo ainda. O irmão Brando ficou chocado, porque Deus usava tanto ele. Já pensou, eu não sei o que você está pensando agora, nem ele, nem ele, nem ele. E o irmão Brando sabia. Dizia, Giliano está pensando que eu não demore muito, fulano está pensando em um dia apanhar uns cajazinhos para entregar. O que ele estivesse pensando, o irmão Brando dizia. Tanto é que o irmão Brando disse para o amigo que foi receber ele no aeroporto, irmão, já está na hora de o senhor pegar seus filhos para ir cortar o cabelo, que sua mulher está esperando. Quando ele não tinha nem falado desse assunto. Aí disseram, esse homem é Cristo, que está com outro nome. Aí, para encurtar o tempo, começaram a batizar no nome de William Branham. Esse é o novo nome de Cristo. Ele soube, ficou triste, disse até que ia para o deserto, para só voltar quando fosse trazer uma mensagem. Não queria lá, e estava lamentando que muitos poderiam ir para o inferno por causa da atitude daqueles dois camaradas que eram amigos deles. Ver o que é que o inimigo faz. Então, eu estou dizendo isso, mas não me leve a sério, porque o pastor certamente possa avisar. Mas, irmão Alves, nós que somos, não somos pregadores, assim, mas somos que pregamos a palavra, todos nós que ouvimos. Como é que diz? No discipulado, você pode dizer as maravilhas do irmão Brando, de outras pessoas, dos milagres que ele fez. Agora eu estou pensando, na hora do batismo, não é em nome do Senhor Jesus Cristo, né? E por que na hora do batismo? Você crê no irmão Brando como profeta de Deus? Eu acho que isso não cabe ali, não. Sabe por quê? Misturou o carnal com o espiritual. Eu vejo que eu estou pensando em falar isso com o irmão Brando. Viu? Vocês estão me ouvindo? Eu não estou dizendo que pode dizer isso é o pastor César. Mas em que é que tem batizar em nome do Senhor Jesus Cristo e mencionar o nome do irmão Brando? Está fazendo uma coligação. E nem Maria tem parte que carregou ele no ventre, tem parte com, como é que diz? Com a glória dele, assim, nesse sentido, não de Deus, não. E por que o irmão Branco teria?
Aí eu fico perguntando, o irmão Brando nunca batizou, perguntou, vocês creem que eu sou profeta? Ele perguntava quando ele estava pregando. Vocês creem que eu sou o profeta dele? Mas na hora para batizar, só existe um nome puro. E está na Bíblia que tanto no céu, como na terra, como debaixo da terra, só existe um nome. Qual é o nome, igreja? Glórias a Deus. Mas eu escutei pouco. Vamos dizer, Senhor Jesus Cristo. Como pode dizer? E você crê também que Jesus mandou um profeta dentro das águas? Eu acho que isso não é certo, não. Eu acho. Mas não pode dizer que eu não sou, mas eu acho. Porque está misturando o carnal com o espiritual. E precisava de botar uma pessoa ao lado. Assim podia dizer Moisés. E a Bíblia diz que aqueles que foram batizados em Moisés, não foi Moisés que batizou ele, não. Foi, quer dizer, passou na água. Passou pela água. Moisés foi quem conduziu. Mas aqui não. Aqui está tomando um nome glorioso. Leva tu consigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, seja do lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. É para não ter nada. Não pode dizer, e sua mãe, Maria, ou seu filho, João, ou Pedro. Pedro passava, que a sombra de Pedro curava as pessoas. Mas nem o batismo diz, batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, e de Pedro, que é um homem muito dedicado. Não pode. Então, no tempo da ignorância, Deus perdoa. Mas eu acho, e vai ir outros que estiver por aqui, estiver me ouvindo, que converse isso com Jesus. Se eu fosse, eu tivesse a permissão de Deus, que primeiramente é de Deus, e do pastor César, para ir batizar alguém, eu conversaria tudo, se ele não conhecesse o irmão Brando, explicaria tudo, mas lá não. Lá era somente nas águas o nome do Senhor Jesus Cristo. E Paulo chegou a dizer, não foi no meu nome que foste batizado. E Paulo foi o maior profeta depois de Moisés, falando mundialmente. E falando no Novo Testamento, Paulo foi o maior profeta do Novo Testamento. Depois de Paulo foi irmão Brando. E Paulo disse, vós foste batizado por mim ou por Apolo? Não, foste batizado por Jesus Cristo. Está vendo? E é hora da gente botar todos os pontos nos is. Então, talvez eu me esqueça de perguntar isso a ele, mas como eu mando para ele toda a minha mensagem, espero que ele tenha tempo de ler para ver. Porque o irmão Brando nunca autorizou isso. Pelo contrário, ele disse, por causa de vocês dois, muitas almas vão para o inferno, mas vocês vão pagar. Botar outro nome, não pode. Quem nos salva não é pastor César, quem nos salva não é nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem irmão Brando, não. Só quem nos salva, só quem nos faz ser família de Cristo é o Senhor Jesus Cristo. E ele disse aqui, e todos aqueles que vêm de vários lugares que eu chamar, eles servirão para a minha glória. Não quero saber se eles eram pecadores, eles serão a minha glória. Agora basta que eles também tenham, eles têm o quê? O meu nome. E aqui diz também, eu, Senhor, te chamei em justiça e te tomei pela mão e te guardarei
e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Quem é gentil aqui? Porque não levanta a mão da gentil, não, é? Quem é gentil, levante a mão. Vamos dizer, glórias a Deus, pela filiação ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmão. Então agora nós vamos ler, já li. Agora, veja agora um provérbio. Provérbio 16:4. É os pequenininhos, depois que eu vou para o lugar. Provérbio 16:4. Vocês estão gostando? Amém. Então, é bom a gente sempre, se puder, um dia conversar. Eu acho que o pastor vai explicar isso. 16:4. Agora, nós tivemos isso no tempo da ignorância. Olha, tem um pastor que ele já morreu até de Goiás. Você já deve saber quem é. Ele um dia disse, chegou em casa com os lábios inchados. Inchado mesmo, parecia esse botão que as mulheres botam por aí. Aí a mulher dele perguntou, o que é isso, seus lábios? Foi de tanto beijo que eu dei nos irmãos. Os irmãos que vieram dos países faziam uma espécie de congresso. E, assim como Paulo, ao se despedir, né, beijou os irmãos beijou ele chegou com esse negócio, que os irmãos dariam que beijar um ao outro, como aconteceu com Paulo. Hã? É o ósculo santo. Eu me lembro da minha esposa quando diz o ósculo santo. Eu me lembro de Helena, porque quando terminava a missa, a gente se abraçava, aí Helena foi reclamar, não, Helena, isso é o ósculo santo. Aí ele disse que chegou, aqueles homens que a barba ainda estava por fazer, ou estava nascendo aqueles biquinhos, eu sei que quando ele chegou em casa, estava com os lábios inchados, pelo ósculo santo. Então, olha, veja agora, Provérbios. O Senhor fez todas as coisas. Provérbios 16:4. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Que fez o ímpio? Quem fez o Satanás? Deus. Eu um dia vi um pregador, Deus não fez Satanás não, Deus fez um homem e o homem se transformou. Não, Deus fez Satanás e Deus não perdeu nenhum anjo que ele já fez sabendo que se tornaram em demônio. Não ficou com nenhum. Todos os anjos que se transformaram em demônio, Deus já fez para aquele propósito. E todos os santos que ele fez, que pecou do demais, Deus também já fez para esse propósito. Porque, por isso que eu li na outra vez, que disse que ele veio para salvar a muitos, ele morreu para a salvação de muitos, não diz de todos. Não diz de todos. Eita. Para ler Colossenses. Bem, gente, a hora está chamando, mas eu vou ler aqui esse Colossenses, é rapidinho. Não é tão rapidinho, não, mas eu não vou meditar, não. Porque já 3 vezes que eu deixo de fazer isso. Ainda bem que minha secretária ali avisou. Minha secretária Gilene. Colossenses, capítulo 1. Isso aqui eu vou ler ligeiro, não precisa nem explicar, para mostrar como Deus nos usou. O capítulo 1 de Colossenses diz 12, capítulo 1, 12 ao 23. Então, 12 diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos. O que quer dizer idôneos? Pessoas com capacidades, pessoas prontas para fazer o que Ele quer, para participar da herança dos santos na luz. Ou seja, Deus preparou para nos dar capacidade de fazer parte com os santos na luz, o qual nos tirou da potestade, das trevas, nos tirou, então nós estávamos lá, e nos transportou para o reino do seu amor, em quem temos a redenção pelos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível,
Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Olha, todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, foram criadas por Cristo. Veja só. Mas em João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas em João 1,3 diz, e tudo que foi feito por Ele, através dele. Então veja só, que coisa maravilhosa. Nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, todos foram feitos por Ele. Porque Deus, como um Espírito glorioso, Ele criou um corpo. Para aquele corpo que fazia as coisas. Então Ele era que está naquele corpo, como nós, quando fazemos uma coisa boa ou má, um Espírito está em nós, está tomando nosso corpo. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, e Ele é a cabeça do corpo da igreja. Glórias a Deus! Ele é a cabeça do corpo da igreja. Por isso nós somos um em Cristo. Glórias a Deus! Oh, meu Deus, como o tempo passou rápido. Ele é a cabeça. Ele é também o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por feito, o faz pelo sangue na cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, vou ver se eu não passei, gerir. Até 23 mesmo. A vós também que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas, está vendo que nós não prestávamos de jeito nenhum, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moveis da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e no qual eu, Paulo, estou feito ministro. Eu até agradeço como é que diz? A Alves, que ele disse até que gostou quando eu disse, nós estamos aqui na igreja, não é para sermos salvos. Nós estamos para louvar o nosso Deus pela salvação que Ele já nos deu. Obrigado, vindo um elogio de Alves, ele já tem nome, Alves mais que a neve, né? Já tem esse título. Então eu agradeço. Então você vê que tudo que ele falou aqui, nada, ele nos excluiu pelas falhas que cometemos. E também, ele não ia mentir, ele disse que vocês foram bonzinhos. Disse, não, nós não somos bonzinhos, nós somos ruinzinhos, não bonzinhos. Agora, ele é maravilhoso. Não tem maneira mais para se comparar do que com a família, que o filho faz troço. Às vezes ele responde ao pai, leva uma boa pizza, fica de castigo. Parece até que o pai está sendo um carrasco, não está, o pai está consertando. Hoje nós temos esse adolescente aí, que graças a Deus, Elias, filho de irmã Elisângela Alves. Eu tinha pena daquele pobrezinho, quando eu ia para o banheiro, que escutava Alves castigando ele. Olha o resultado. O menino está no trabalho do Senhor. Se ele não ligasse, se ele fizesse uma falha minha como eu fiz, que deixava, às vezes vinha para cá, o filho não queria vir, papai hoje não o deixava, olha o resultado. Tem 2 batizados que não querem ver nada aqui na igreja. Mas eu peço que vocês orem, porque é tempo de chamar toda a nossa família, até aqueles que estão do outro lado, chamar
para naquele dia não ficar alguém pensando, faltou fulano, faltou Beltrano. O nosso Deus é maior, é glorioso, e ninguém pode se comparar com a graça dele. Amém? É por isso que ele fez isto. Ele pegou todo mundo debaixo do pecado, para depois ter misericórdia para com todos que ele quiser ter. Agora, terminando aqui, é Colossenses 2. Aí aqui eu termino, Colossenses 2. A partir do 6. Diz assim, ó. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinados, nela abundando em ação de graças. Amém? Aí o 8 diz, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis feito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão de homem, no despojo do corpo do pecado da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitaste pela fé de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos pelo pecado, e na incircuncisão, e na vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, todas, havendo riscado a cédula do pecado que havia contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e ele atirou do meio de nós, cravando na sua cruz, gravando no seu corpo, para que quando ele morresse, nós morrêssemos também nos nossos pecados. E quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. Glórias a Deus! Glórias a Deus! Aleluia! E despojando os principais e potestades, estou terminando, e expôs publicamente a eles, e triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos engane pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Ninguém vos engane por conta disso. Pois são sombra das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Nós somos o povo mais privilegiado, porque ele fez tudo isto por nós, coisa que ele não fez para os judeus, ele fez por nós, mostrando que a gente não se envolvesse com esse negócio, não toque, não come, não beba. Nós não vamos fazer coisas que desagradem a Deus, mas também sabemos que todas aquelas coisas foram feitas pelas sombras, mas o corpo é o Senhor Jesus Cristo. Amém? E o corpo do Senhor Jesus Cristo está sentado aqui, e está na João Pessoa, está em várias partes do mundo. Glórias a Deus. Que Deus nos abençoe. Igreja do Deus vivo, filho de Abraão. Glórias a Deus. Aleluia. Muito obrigado. Quem quiser dar o like, eu agradeço.